fundo branco. Ao centro, imagem esmaecida das bandeiras do Japão e do Brasil. No canto superior direito, em letras pretas, seminário, centralizado em letras pretas, verdes e vermelhas. Direito e Sistema Judiciário Brasil-Japão. Novas tendências. Abaixo, há um ícone de calendário. Ao lado do ícone, em letras bordô, 27 de fevereiro de 2025, das 10 horas às 19 horas. No canto inferior esquerdo, realização EMAG. Ao lado, apoio, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, Instituto de Direito Comparado Brasil-Japão. Dando início, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, inicialmente, e gostaria de prestar minha homenagem ao professor Kazuo Watanabe, foi o primeiro juiz de descendente japonês no Brasil, primeiro desembargador do TJ, também descendente. Auditório de paredes brancas. Ao fundo, há 3 mastros com as respectivas bandeiras, São Paulo, Brasil e Mato Grosso do Sul. Centralizado, há uma bancada de madeira com 3 lugares. Ao centro, está o desembargador Toru Yamamoto, desembargador federal do TRF-3. Um homem de pele amarela e cabelos grisalhos. Traja uma armação de grau transparente, uma camisa social branca, uma gravata amarela e um blazer cinza. Na parte inferior da tela, surge um retângulo branco. À esquerda, logo EMAG. Ao centro, em letras pretas, Toru Yamamoto, desembargador federal do TRF-3. Ele foi introdutor e pioneiro dos juizados de pequenas causas ou de juizados especiais. E também gostaria de homenagear o professor Masato Ninomiya, que é uma personalidade tão destacada na colônia japonesa, né? Ele integrou a banca de mestrado, doutorado, quando eu prestei o concurso em 1900 e foi em 99. Isso foi de doutorado, mestrado foi em 1997, se não me engano. E também gostaria de agradecer essa oportunidade e na pessoa da diretora da IMAG, desembargadora Marisa Santos. Também cumprimento os organizadores desse evento. O Instituto de Direito Comparado Brasil-Japão estava quase inativo, né, muito tempo, e agora eu vejo que os novos organizadores, né, com a energia e vitalidade da juventude, estão reerguendo esse centro de estudo. Então, o terceiro painel é intitulado O Sistema Judiciário no Brasil e no Japão, na atualidade, semelhanças e diferenças. Realmente existem algumas semelhanças, algumas diferenças, né? Como pode acontecer com qualquer outro sistema judicial. E eu gostaria de cumprimentar agora os integrantes da mesa, professor Shinsuke Kurihara, Universidade de Kobe, que fará a palestra a respeito. Também cumprimento o professor Alexandre Nishioka, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, como debatedor. E com essas saudações, eu não faço muitas considerações iniciais, porque apenas tenho uma vaga noção, né, de como é o sistema judiciário no Japão. Realmente existem muitas semelhanças, mas também muitas diferenças, né? E essas peculiaridades certamente serão abordadas pelo professor Kurihara. E antes de passar a palavra ao nosso palestrante, gostaria de fazer uma apresentação do seu currículo. O professor Kurihara é professor de processo civil da Universidade de Kobe, Juris Doctor pela Universidade de Tóquio, bacharel em Economia e Matemática pela Universidade da Pensilvânia,
Foi professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de Hokkaido, pesquisador visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Tulane, em Nova Orleans, na Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia, em Berkeley, Estados Unidos, e também consta que ele é aprendiz judicial na Suprema Corte do Japão. A explanação do professor Kurihara ocorrerá por 30 minutos, e então passo a palavra ao professor Kurihara, fazendo constar que para essa palestra em inglês haverá tradução simultânea para o português para os participantes da plataforma Zoom. Com a palavra, a professor Kurihara. À esquerda está o professor Shinsuke Kurihara, um homem de pele amarela e cabelos pretos. Traja um fone de ouvido preto, uma armação de grau preta, uma camisa social azul, uma gravata preta com linhas brancas e um blazer preto. Na parte inferior da tela, surge um retângulo branco. À esquerda, logo EMAG. Ao centro, em letras pretas, Shinsuke Kurihara, professor da Universidade de Kobe. Thank you very much for the kind introduction and good afternoon, everyone. Muito obrigado a todos e todas. Boa tarde. Meu nome é Shinsuke Kurihara e sou professor da Universidade de Kobe, no Japão. Essa é a minha primeira vez no Brasil e eu estou super empolgado de estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e fazer essa apresentação. Hoje, vou dar uma visão geral sobre o desenvolvimento geral no Japão, do estado atual da justiça no Brasil, e vou falar sobre as semelhanças e diferenças entre Fundo vermelho. A tela se divide em dois. À esquerda, novo slide com escritas em inglês. À direita, transmissão de vídeo do professor Shinsuke Kurihara. No canto inferior esquerdo, EMAG, auditório. Sistema judiciário no Brasil e no Japão. Novo slide, fundo branco, em preto, escritas em inglês. No canto inferior esquerdo, um retângulo azul com escritas em branco. Eu vou iniciar dando uma apresentação rápida sobre a JCP, depois, rapidamente, falar sobre as mudanças no Japão nos últimos 20 anos no sistema judiciário no Japão. Depois, vou falar sobre a lei de 2022, que talvez seja a mais compreensiva emenda à JCP, que foi a integração do TI. Uma vez que eu tenho interesse bastante geral, eu vou falar também sobre outros aspectos dessa integração. E, por último, vou falar sobre o impacto das relações entre as partes, cooperação e consenso. Novo slide, fundo branco, em preto, escritas em inglês. À esquerda, um retângulo azul com escritas em inglês. Eu vou iniciar falando sobre o JCP. Como muitas leis no Japão têm as suas tradições nas leis civis, quando
foi iniciada em 1890, seguindo a influência do direito alemão. Mas, em 1945, se voltou mais para a lei americana. O que eu posso dizer é que a JCP tem uma influência mais da lei comum, a common law. A situação é parecida aqui no Brasil. Se eu estiver falando alguma coisa equivocada, por favor, vocês me corrijam, mas acho que a situação é parecida com a do Brasil. Houve várias emendas desde 1996, mas a mais importante foi aquela emenda de 2022, sobre a qual vou falar hoje. Bom, principalmente visa trazer a JCV integrando novas tecnologias. E mais tarde eu vou explicar que a lei de 2022 introduziu várias mudanças importantes na JCP, que agora incluíram aspectos da TI, ou tecnologia da informação. Novo slide. Fundo branco. Enfileirados, retângulos, em amarelo com escritas em inglês. À esquerda, um retângulo azul com escritas em inglês. Antes de passar para essa lei de 2022, ou a emenda propriamente dita, eu vou falar sobre o processo desde o início. Isso pode ser dividido em 4 partes diferentes. Primeiro, encontrar a ação, o estágio que inclui várias informações e buscar uma solução. Ao contrário da lei americana, nós não temos uma seleção um escrutínio muito grande na primeira fase. Nós passamos, essa situação acontece na segunda parte, onde se coletam evidências para que nós cheguemos ao terceiro estágio, que seria a examinação ou exame da evidência. Não existe nenhuma disputa entre as partes. Estou falando ainda da segundo estágio, onde cada parte apresenta as suas alegações juntamente com as evidências. A evidência da AIE é fazer com que as partes apresentem as suas evidências à corte. Esse processo AIE acontece na sala do tribunal. Antes da pandemia, era feito numa pequena sala. Depois, ou durante a pandemia, foi feito online. E depois passou-se a fazer essa apresentação das provas presencialmente. As partes entendem perfeitamente, devem entender o que está em disputa. E o processo passa para o próximo estágio, que seria o exame das evidências, onde as testemunhas e as partes examinam, se necessário, essa conduta. E, finalmente, depois do exame das provas, existe a parte final, que é a decisão final e a parte de apelos. Eu tenho certeza que vocês têm um sistema bastante parecido no Brasil, mas eu gostaria de mostrar esse estágio para vocês, porque talvez assim seja mais fácil entender desde o início. Eu gostaria de trazer o foco para o segundo estágio, que é o estágio
pré-julgamento, que é o AIE. Durante 30 anos, esse estágio foi o foco de muita discussão pela lei civil japonesa, ou a lei do processo civil japonesa. Isso foi muito discutido para a introdução. Novo slide. Fundo branco. Em preto, escritas em inglês. À esquerda, um retângulo azul com escritas em inglês. De alguns aspectos na lei de processo civil no Japão. Bom, antes de passar para essa emenda de 2022, eu gostaria de destacar duas alterações no panorama legal do Japão nos últimos 20 anos. Eles estão relacionados diretamente ao processo civil no Japão, mas acho importante descobrir as tendências modernas do processo civil no Japão, dessa lei. O primeiro foi a criação, em 2004, da Faculdade de Direito. Isso aumentou muito o número de advogados no Japão. Como vocês podem ver aqui no slide, em 2004, havia aproximadamente 20 mil advogados em todo o Japão. E agora nós temos muito mais do que 40 mil. Então, em 20 anos, o número de advogados praticamente duplicou. E se nós compararmos também o número de juízes, podemos ver que eles aumentaram no mesmo período, mas não tanto quanto o de advogados. Em 2000, havia 2.385 juízes em 2004 e em 2023 chegaram a mais de 3.000. Isso quer dizer um aumento de 700 juízes, 30%. Isto é, não tanto quanto o aumento observado de advogados. Também nos últimos 20 anos, houve um grande aumento de atividade legislativa no Japão. Isso inclui tanto da lei substantiva e de procedimento. Novo slide. Fundo branco. Em preto, escritas em inglês. À esquerda, um retângulo azul com escritas em inglês. Vamos passar então para essa lei de 2022, foi a integração da tecnologia de informação. Eu vou começar com um pouco dos antecedentes. Como eu disse, o nosso sistema atual foi baseado na lei de 1996. Essa lei de 1996 permitia o uso de um sistema de conferência em vídeo e áudio sob algumas condições. Se a gente observar a integração da tecnologia de informação de maneira que o Japão integrou essa tecnologia ao processo civil. Também em 2001, o Conselho de Reforma do Sistema Judicial começou a utilizar cada vez mais a tecnologia de informação no judiciário. Como resultado, em 2003 e 2004, houve a codificação do e-filing. Isto é, os processos se tornaram eletrônicos, mas naquela época ainda não eram muito usados. Isso foi observado um aumento da tecnologia de informação. Até 2017, haviam propostas econômicas pelo gabinete do Japão, incluindo integração de tecnologia de informação no judiciário para que o processo fosse mais eficiente e mais rápido. Até 2017.
até que veio a proposta de 2017 e a pandemia em 2020, isso levou a modificações abruptas. Em 2018, por exemplo, para chegar ao modelo proposto em 2017, foi feito um plano básico. O professor Shinsuke Kurihara dá um gole em um copo com água. Ele parou um pouco e agora vai retomar. Nós íamos separar a integração e a tecnologia em 3 estágios diferentes e introduzir cada um deles gradualmente, em vez de todos ao mesmo tempo. Os 3 estágios, que eram chamados os 3 Es. O primeiro é e-filing, e-court e e-case management. Isto é, um processo eletrônico, tribunal eletrônico e a gestão do caso eletrônico. Em cada um desses estágios, foram desenvolvidos de maneira diferente. Nós começamos a implementação em 2020, como vocês podem ver aqui no slide. Desde 2020 a 2022, tivemos um registro, um arquivamento e tribunal eletrônico de maneira limitada. Em 2023 e 2024, nós já começamos a trabalhar 100% online, tanto argumentos orais como a parte dos tribunais. Em 2026, e esperamos a gestão de casos e também o arquivamento de processos de maneira integral. Novo slide. Fundo branco. Em preto, escritas em inglês. À esquerda, um retângulo azul com escritas em inglês. Então, a integração da tecnologia de informação na lei do processo civil está ainda sendo implementado. É difícil dizer o resultado dessa implementação, mas podemos fazer algumas observações sobre algumas das características dessa abordagem do sistema de processo civil. Em primeiro lugar, nós decidimos não tornar o e-filing como uma característica do processo civil. Isso é somente necessário em alguns casos. Quando o e-filing acontece, isto é, o arquivamento de peças no processo, ainda está sendo desenvolvido com relação a situações de violência doméstica. Continuam. Se a vítima de violência doméstica e também o agressor, se a pessoa que sofreu fizer uma queixa em papel, ela pode decidir fazer no papel ou de maneira eletrônica. Nós começamos esse argumento online. Com relação ao argumento oral online, já é amplamente aceito depois da pandemia, perdão. E também não sei como que ele vai ser definido, porque acabou de acabar de ser implementado no ano passado o argumento oral. As partes podem escolher o tipo de argumento oral, se vai ser online ou se vai ser presencial. Eu não sei exatamente como que isso será aceito.
pelas partes. E com relação à gestão de casos, ainda está sob desenvolvimento. Não sabemos ainda os detalhes desse sistema. Nós escutamos rumores positivos e alguns negativos, mas eu ainda não posso dizer se serão aceitos totalmente. Ainda não temos elementos para isso. Novo slide. Fundo branco, em preto, escritas em inglês. À esquerda, um retângulo azul com escritas em inglês. Agora, olhando isso de maneira geral, nós temos um esforço para implementar tecnologia da informação dentro do sistema jurídico, mas nós queremos fazer essa abordagem de maneira cautelosa. Como eu disse, em 2022 foi o início da implementação e o estágio final dessa integração será somente em 2026. Isso significa que ainda serão pelo menos 4 anos de implementação, mas a integração total vai levar até 10 anos. Existem aspectos positivos e negativos dessa abordagem gradual. Novo slide. Fundo branco, em preto, escritas em inglês. À esquerda, um retângulo azul com escritas em inglês. Como eu disse no slide anterior, nós conseguimos ter resultados positivos e negativos através da ação judicial via internet. Houve algumas exceções, obviamente, no caso de documentos sensíveis, documentos secretos. Novo slide. Fundo branco, em preto, escritas em inglês. À esquerda, um retângulo azul com escritas em inglês. Mas, em geral, foi muito positivo. Por outro lado, isso tem acontecendo há quase 10 anos. Nós queremos substituir todo esse sistema atual com tecnologia da informação, mas queremos aumentar o escopo com o uso da TI. Existem outras decisões em relação a resoluções online. Nós estamos ainda em primeiros estágios discutindo como isso vai fazer. Como um dos pesquisadores, sabemos que é muito empolgante ver como será a utilização completa desse sistema online adotado pelo Judiciário. Novo slide. Fundo branco, em preto, escritas em inglês. À esquerda, um retângulo azul com escritas em inglês. Como eu disse, a lei de 2022 lida especificamente com a tecnologia da informação do JCP, que é o processo civil. Mas isso inclui também a proteção à privacidade. O mais importante, como eu disse, é a proteção da privacidade. Na lei de 2022, nós introduzimos ações judiciais anônimas via internet, principalmente com relação à violência doméstica. Isto é, a pessoa pode mover uma ação sem se identificar. Então, uma pessoa, sendo ele ou ela, pode abrir uma ação contra o agressor sem se identificar pessoalmente. Como eu disse, o artigo 33, que é a introdução do arquivamento anônimo, teve um impacto na integração do TI. Há uma exceção no processo civil com relação a esse arquivamento
judicial. Novo slide, fundo branco. Em preto, escritas em inglês. À esquerda, um retângulo azul com escritas em inglês. E o segundo ato não tem nada a ver com TI, mas há aqui uma outra questão, e eu tenho certeza, especialmente na primeira instância, nós, na verdade, temos uma lei específica que limita, e esse limite é de 2 anos para o primeiro período do caso, ou seja, semilegalidade, e recentemente houve uma discussão ou preocupações sobre a velocidade do JCP na prática. É difícil dizer se estamos fazendo um bom trabalho ou não, mas se você olha a estatística, o número de casos civis tem ficado estagnado nos últimos 10 anos. E, ao mesmo tempo, o número de juízes está aumentando muito rapidamente. Se vocês olharem o número de novos casos por ano, nós vemos que varia entre 130 mil e 140 mil novos casos cada ano dos últimos 10 anos, isso nos tribunais distritais. É difícil interpretar esses dados e o que exatamente eles significam, mas se você comparar isso ao número de cases nos tribunais de direito familiar, provavelmente vocês viram que os casos aí subiram de uma forma significativa, de 680 mil a mais de 1 milhão. Então, eu tenho uma preocupação quando um reclamante está evitando ir no tribunal, no caso civil, porque a decisão final demora muito. E nesse ato 2022, e durante as discussões que levaram ao ato de 2022, havia discussões sobre como fazer nossos tribunais de primeira instância se moverem mais rápido, de uma forma mais rápida. E isso resultou na criação. Novo slide, fundo branco, em preto, escritas em inglês. À esquerda, um retângulo azul com escritas em inglês. De tribunal especial para ser utilizado em cada etapa do litígio. E nesse caso, nesse ato, o cumprimento de cada etapa do litígio na primeira instância é codificado e o processo todo termina em 7 meses. Mas isso necessita do consentimento de ambas as partes. Qualquer parte pode retirar seu consentimento a qualquer momento durante o litígio, mas esse ato vai entrar em vigor, eu acredito que só no ano que vem, mas eu não sei como é que essa cláusula, como esse ato será aceito, mas isso é uma característica especial nesse caso, e vai se assegurar que a gente consiga aumentar a velocidade em casos que estão na primeira instância, a velocidade da decisão. Novo slide, fundo branco, em preto, escritas em inglês. À esquerda, um retângulo azul com escritas em inglês. Então, essas foram os assuntos abordados nesse ato, e falando sobre o ato 2022, sobre essa perspectiva é interessante, para mim, pelo menos, ver a cooperação entre o tribunal e as partes e como a dinâmica
está mudando a dinâmica entre o tribunal e as partes. A gestão do litígio é sempre algo que é encorajado, teoricamente, na prática também. E durante a etapa AIE, espera-se um trabalho colaborativo para que o caso seja decidido de forma rápida e eficiente. E a resolução do caso através de um acordo e não julgamento é o método que é geralmente o preferido. A cooperação é ponto-chave para a implementação e a melhoria contínua do JCP nesse novo mundo dominado por TI. Então, essa cooperação entre tribunal e as partes é algo muito positivo, especialmente quando se entra nas etapas finais dessa implementação inicial da TI no judiciário. Então, acredito que, tendo em vista essa entrada cada vez maior, essa cooperação precisa ser encorajada. Por outro lado, Novo slide. Fundo branco. Em preto. Escritas em inglês. À esquerda, um retângulo azul com escritas em inglês. Pelo menos tradicionalmente, existe um embasamento legal limitado para mudar o procedimento que é personalizado e que é baseado no consentimento das partes. E a cooperação esperava-se que acontecesse nesse procedimento jurídico. Entretanto, as coisas estão mudando no Japão e nesse ato 2022, como eu disse, tem um novo dispositivo para o litígio durante o período. Essa disposição exige o consentimento de duas partes e o JP permite que o tribunal mude a situação e que conclua o caso dentro de um mês. Mas uma outra emenda estabelece que introduziu uma nova característica que se chama conselheiro técnico. Essa figura aparece em casos altamente sofisticados que envolvem TI ou litígio contra médicos ou no caso de saúde. Então, o tribunal pode escolher ou indicar um conselheiro técnico para apresentar seus argumentos durante esse tipo de litígio. E essa emenda de 2016, a pergunta foi até que ponto esse conselheiro técnico pode influenciar uma decisão, porque um conselheiro técnico faz parte do tribunal. Entretanto, o conselho desse conselheiro técnico, em qualquer caso, a OAB, a Ordem dos Advogados Japonesa, está muito resistente à introdução dessa figura de conselheiro técnico, porque existe a questão de qual seria a qualificação de uma pessoa dessas. Então, a Ordem dos Advogados do Japão estava bastante contra essa inclusão de um técnico desse gênero. Mas o argumento é que a inclusão de um conselheiro assim vai além daquilo que é permitido por lei. Mas, finalmente, houve o acordo que esse conselheiro técnico poderia fazer parte das evidências. E agora, muitas pessoas acham que esse conselheiro não é apenas alguém que oferece informações técnicas, mas pode também participar do caso. Ou seja, mas não há consenso no JCP, e sim é um movimento exterior para que se tenha uma implementação mais rápida e mais eficiente do JCP. E eu tenho
interesse nos processos de falência, então a utilização de um conselheiro técnico de fora, para mim é uma coisa positiva. Eu acho isso um fenômeno muito interessante no Japão. Were constantly in talk with the debtors and make all kinds of porque no caso de uma ação referente à falência, é necessário tratar com os devedores, etc. Então, são casos bem complexos. Novo slide. Fundo branco. Em preto, escritas em inglês. À esquerda, um retângulo azul com escritas em inglês. Para concluir, o JCP está passando por uma transformação bastante significativa, em termos da implementação de TI, mas também outros aspectos também estão incluídos nesses procedimentos. Como é que o JCP vai... qual será o resultado do JCP? Por enquanto, não está muito claro qual será o resultado dessa transformação, mas eu acredito que a colaboração entre o tribunal e as partes é algo essencial, mas até que ponto? Mas é muito importante a gente também conhecer as experiências de outros países que têm tido mais experiência ou durante um tempo maior com TI. E esse tipo de contato é muito interessante, esse tipo de troca de informações. Então, essa implementação recente de TI e outras mudanças vai ser algo muito positivo, mas quando a gente pensa sobre o relacionamento entre o tribunal e as partes, a gente se dá conta que a colaboração é algo essencial. A pergunta é, até que ponto podemos permitir esse tipo de colaboração? Porque a decisão pode vir ao custo de decisões cada vez mais individualizadas, que podem, por sua vez, levar a um caos cada vez maior no sistema. Novo slide. Fundo branco. À esquerda, um retângulo azul com escritas em inglês. No canto inferior direito há uma ilustração de um porco marrom, de olhos fechados que esboça um sorriso. As pontas das patas dianteiras dele estão unidas. Bom, esse é o fim da minha apresentação. Muito obrigado pela sua atenção e estou à disposição para responder qualquer pergunta ou esclarecer qualquer comentário. Muito obrigado. Agradeço a participação e a palestra do professor Prihara. Na tela, a transmissão. Ele esclareceu muitas coisas, foi bastante rica a sua palestra, porque em se referindo ao processo civil do Japão e ao processo civil do Brasil, nós notamos realmente muitas diferenças, talvez isso decorrente da própria cultura jurídica do Japão e do Brasil, mas também há muitas semelhanças e isso realmente contribui para a riqueza do debate a respeito desse tema. Bom, eu gostaria de agora introduzir o debatedor, o professor Alexandre Nishioka, para fazer suas colocações, informando que o tempo de fala é de 15 minutos. O professor Alexandre Nishioka é professor doutor de Direito Tributário na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, doutor em Direito Econômico e Financeiro pela Faculdade de Direito da USP, onde também obteve a graduação em Direito. Ex-conselheiro do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, advogado, possui mais de 25 anos de experiência em renomados escritórios de advocacia, autor de inúmeros trabalhos jurídicos publicados no Brasil e no exterior.
Então, passo a palavra ao professor Nishioka para fazer suas colocações ou dirigir questões ao palestrante sobre o tema abordado. Muito obrigado, desembargador federal Toru Yamamoto. Muito obrigado pela apresentação. À direita está o professor Alexandre Nishioka, um homem de pele amarela e cabelos grisalhos. Traja uma armação de grau transparente, uma camisa social branca, uma gravata cinza e um blazer azul. Na parte inferior da tela surge um retângulo branco. À esquerda, logo EMAG. Ao centro, em letras pretas, Alexandre Nishioka, Faculdade de Direito da USP, Ribeirão Preto. Renovo aqui meus agradecimentos, né, ao professor Kazu, professor Nojiri, Dr. Bruno Takahashi, a EMAG e a esse tribunal. Eu, na verdade, cheguei a preparar uma apresentação em inglês, acho que até para facilitar, né, a nossa comunicação com o professor Shinzuki Kurihara. A tela se divide em dois. À direita está o professor Alexandre Nishioka. À esquerda, novo slide, fundo branco, em preto, escritas em inglês. 2 parágrafos do texto estão grifados em amarelo. No canto inferior direito, um gráfico pizza nas cores verde, lilás, laranja e azul. De modo que eu vou passar os slides que estão em inglês e eu vou falar em português, tá? Já que ele está tendo a tradução simultânea, então fica mais fácil, eu posso ser mais rápido também. Então, na verdade, pelo que eu entendi, né, existem algumas semelhanças, né, diferenças. O professor Alexandre Nishioka percorre por slides com escritas em inglês. Mas acho que a maior diferença, né, que existe entre o Brasil e o Japão é o número de causas que são propostas no Brasil, né, a quantidade de ações que são ajuizadas anualmente. Em termos de comparação, né, eu trago aqui no slide. Novo slide, fundo branco em preto, escritas em inglês. Os parágrafos do texto estão grifados em amarelo. Abaixo, uma tabela. Dados de 2015, né, porque são os dados disponíveis no Japão também, em termos de processos, né, no âmbito civil, enquanto o Japão tinha 339 mil, no Brasil nós tínhamos 4.702 ações de pequenas causas. Nas cortes estaduais, no Japão 1.232.000 e no Brasil 11.424.000 ações, ou seja, 10 vezes mais, né, do que no Japão. E nas cortes superiores, né, no Japão, 28.770 ações, e no Brasil, quase 20 vezes mais, né, 471.438 ações. Isso só no âmbito civil, né, que foi objeto da fala do professor Kurihara, né, muito clara, né, muito elucidativa. Eu notei algumas diferenças em relação à competência da Corte Suprema no Japão. Novo slide, fundo branco em preto, escritas em inglês. Os parágrafos do texto estão grifados em amarelo. À direita, um conjunto de dados apresentados em um gráfico e em uma tabela. E a Corte Suprema no Brasil, né? Porque, como eu dizia até para o professor Kurihara no almoço, na nossa Suprema Corte, nós analisamos apenas e tão somente causas de caráter constitucional, tanto em controle difuso como em controle, né, concentrado. E na Suprema Corte japonesa, né, pelo que eu entendi, o controle é apenas difuso, né, que eu coloquei lá, um controle descentralizado, mais próximo ao sistema americano, né? Então, uma pergunta que eu deixei para ele seria, né, como essa diferença poderia eventualmente, né, impactar o número de casos julgados pelas cortes, né, tanto as cortes embaixo como as cortes superiores, né? Se isso, né, poderia impactar, na verdade, né, e de que modo. Mas, de qualquer forma, pelo que entendi também, né,
o japonês também, como o próprio professor Kurihara colocou. Novo slide. Fundo branco em preto. Escritas em inglês. Os parágrafos do texto estão grifados em amarelo. À esquerda, um conjunto de dados apresentados em um gráfico e em uma tabela. Ele evita litigar, né? Ele prefere os acordos, né? Como ele bem colocou aqui, né? E a parte, né, da literatura que procura, né, explicar a relutância do japonês, né, em levar conflitos ao Poder Judiciário, parte dessa literatura diz, né, que isso tem a ver com aspectos culturais, né, tem a ver com o comportamento japonês, né, e que a sociedade ela reputa, né, que talvez seja preferível, né, o consenso e uma harmonia, né, entre os cidadãos, né. E eu coloquei aqui uma questão também para ele, né, que se essa diferença, né, entre Brasil e Japão, em termos, né, de conciliação, né, se referiria, né, a aspectos culturais, ou existiriam mecanismos, né, no sistema japonês que explicam melhor essas discrepâncias. Por que eu coloquei essa questão, né, para o professor Kurihara? Porque, pelo que eu entendi também, é muito desenvolvido no Japão, né, a questão dos juizados de pequenas causas, né? Mas como o professor Kazu colocou para a gente hoje pela manhã também. Novo slide. Fundo branco em preto. Escritas em inglês. Os parágrafos do texto estão grifados em amarelo. Pelo que eu entendi, a última lei, né, de conciliação de pequenas causas teria tido, na verdade, né, como fonte a legislação brasileira, né, se foi bem o que eu entendi. A ação coletiva. Mas o que me chamou a atenção muito nesses juizados de pequenas causas, e aqui no Brasil nós temos, né, Kurihara, são os juizados de pequenas causas, né, é a velocidade com a qual as causas são resolvidas, né, e pelo que eu entendi, há causas que chegam a ser decididas, né, muitas dessas causas, né, num único dia, né. Mas, de qualquer forma, como ele colocou aqui também, né, no Brasil a gente tenta também, né, a conciliação, o professor Kazu, né, desenvolve isso há bastante tempo. Novo slide. Fundo branco em preto, escritas em inglês. Uma parte do texto está grifado em amarelo. À esquerda, um gráfico com linhas nas cores azul, amarelo, vermelho e verde. Existe uma ideia, né, de se incentivar a conciliação no Brasil, isso tem aumentado, né, como no Japão também. Essa é a questão do direito brasileiro, eu não vou colocar, mas... Novo slide. Fundo branco, em preto, escritas em inglês. Os parágrafos do texto estão grifados em amarelo. O professor Alexandre Nishioka percorre por slides com escritas em inglês. E, na verdade, eu queria fazer uns comentários também sobre o que o professor falou. Em relação ao processo eletrônico, né, o e-filing, e-court e o e-case management. Novo slide. Fundo branco em preto. Escritas em inglês. Os parágrafos do texto estão grifados em amarelo. No Brasil, nós, de fato, nós já temos implementado há muito tempo o e-filing, né, ao que parece, né, todos os processos no Brasil são eletrônicos, praticamente todos, né, são muito raros os processos físicos. O e-case management também, eu acredito que no Brasil, né, tá ok. E o e-court, que nós temos recentemente algumas discussões, né? O professor Toru Yamamoto pode, né, depois explicar para a gente um pouco melhor, né, como tem funcionado os julgamentos virtuais aqui no TRF, né? Porque é uma regra que foi recém, né, colocada, foi recém editada
e a implementação disso está acontecendo exatamente nesse momento, né, com as sessões virtuais e assíncronas, né? E a grande questão que se coloca aqui, professor Kurihara, no Brasil, diz respeito a se o e-Courts, né, já que as sessões, né, o advogado faz uma sustentação oral gravada, né, a questão que se coloca é se uma sustentação oral gravada prejudicaria ou não o direito de defesa da parte contrária, né? Porque eu estou falando aqui dentro de um tribunal regional federal que julga questões contra o poder público, especialmente questões, né, não especialmente, mas muitas causas de natureza tributária. Essas causas são, né, bastante repetitivas, né? Não são só questões tributárias, né? Nós temos questões penais, previdenciárias aqui também, mas a questão que, né, a Ordem dos Advogados, né, a Bar Association do Brasil, né, coloca aqui, nesse momento, é se essas sessões virtuais, né, não presenciais, se isso afetaria ou não o direito de defesa das partes, já que, né, a sustentação ela é feita agravada, o julgamento é virtual, a sessão ocorre virtualmente por 3 dias, e durante esses 3 dias, né, os juízes, os desembargadores, votam, né, por acolher ou não o argumento do réu, né? Então, essa é uma questão. Mas, de fato, o que nos chama mais atenção é isso, né? Isso já me chamava a atenção quando eu morei no Japão, em 1991. 91, provavelmente, né, existiam 12.000 advogados, né? E, como o professor colocou, nós temos 20.000 advogados em 2004. Em 2023, 45.000 advogados, praticamente. E o número de juízes, né, de 2.385 foi para 3.020 no ano de 2023. Né? Então, ele coloca um aumento dos advogados, né, e o aumento também dos juízes, né? E o número de ações estável, né? E no Brasil, na verdade, a gente tem, né, um número de advogados, né, muito, muito, muito maior do que 45.000 advogados. Né? Só no estado de São Paulo nós temos 500.000 advogados. No estado de São Paulo State, 500.000 advogados. Então, no Brasil, né, esse número é muito maior. E o número de juízes, obviamente, também é muito maior. Mas, às vezes, eu fico me perguntando aqui, né, ouvindo agora, isso me ocorreu agora, ouvindo o professor Kurihara, se o excessivo número de advogados que nós temos aqui, professor, se também não seria esse um grande responsável pela quantidade enorme de processos que nós temos. Porque eles precisam sobreviver. E muitas vezes, né, eles entram com qualquer tipo de ação para ganhar dinheiro, honorários advocatícios, né? Então, às vezes, eu fico me pensando, né, se isso não seria uma causa também, né, desse grande número de ações que nós temos aqui no Brasil, né? É claro que a nossa cultura é completamente diferente, né, da cultura do japonês, né, muito embora, né, tenhamos um número grande de imigrantes, né, descendentes de imigrantes no Brasil, né, né, e alguns, né, hoje eu sempre me considerei um brasileiro, na verdade até, e sou, né, de fato, mas isso faz com que nessa quantidade de processos, especialmente na nossa área tributária, né, isso fez com que, né, o nosso legislador constituinte criasse mecanismos a partir de 2004 também, para tentar diminuir o número de ações, especialmente em se tratando de ações repetitivas. Né, essa emenda constitucional 45, né, que eu coloquei aqui, eu disse que não ia falar, mas
eu achei que ela seria muito importante, como de fato tem sido, para reduzir o número de causas repetitivas. Porque o que a emenda constitucional trouxe? Trouxe a possibilidade de decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, né, da nossa Supreme Court, e decisões em recurso repetitivo também do Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, né? Então, como eu mencionei no almoço, nós temos o Supremo Tribunal Federal para as questões constitucionais e o Superior Tribunal de Justiça para as questões infraconstitucionais. Mas tanto o Supremo quanto o Superior Tribunal de Justiça têm mecanismos para assegurar que as decisões deles em causas repetitivas sejam observadas em segunda e em primeira instâncias, né? Então, talvez, né, pelo baixo índice de ações no Japão, isso não seja necessário, né, mas no Brasil foi necessário. Por outro lado, né, nós tivemos uma inversão do processo, no sentido de que, primeiro, né, eu tenho uma decisão do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, e depois, né, uma aplicação dessas decisões em segunda e em primeira instância. O grande problema é que o número de ministros do Supremo Tribunal Federal é pequeno, são 11. E o número de ministros do Superior Tribunal de Justiça também é pequeno, são 33 ministros do Superior Tribunal de Justiça. Então, hoje eu me pergunto se isso, né, resolveu ou não resolveu os nossos problemas, ou se isso causou mais problemas, professor Toru Yamamoto, ao nosso Poder Judiciário, né? Uma questão aqui sobre a qual eu também reflito bastante. No âmbito das procuradorias federais, especialmente a Procuradoria da Fazenda Nacional, o que eu tenho sentido mais recentemente é que há, sim, um incentivo, como no Japão, aos acordos, né? A conciliação, porque, mais recentemente, o governo federal autorizou expressamente, em matéria de direito tributário, as transações. Transações, né, em alguns casos, com requisitos muito específicos, transações em caráter geral, né, mas transações que têm gerado, né, uma redução significativa, né, do número de processos na área tributária, e tem gerado também um aumento enorme da arrecadação do poder público, né? Então, nesse caso específico, as transações, os acordos em matéria tributária no Brasil, né, têm sido muito incentivados, né, no âmbito tanto judicial, né, da Fazenda Nacional, como do administrativo também, né? Porque se eu perco pelo voto de qualidade no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é o órgão de julgamento administrativo. Se eu perco, né, dá empate no julgamento, e o contribuinte perde, então ele tem a possibilidade de não ter o pagamento da multa e dos juros de mora. É o que também é um grande incentivo para que o contribuinte faça esse acordo com a Fazenda, né? Então, me parece que esse também, né, tem sido algo muito importante para fazer com que as ações terminem, né, por acordo. Então, me parece, professor Kurihara, que estamos sim, né, acho que no mesmo nível, né, de entendimento em relação, né, ao IT, né, na tecnologia, no processo, né, o Brasil aplica isso já há algum tempo, e com a questão também do acordo, pelo menos na minha área, né, isso também tem sido implementado de maneira muito positiva. Tá bom? Acho que como debatedor, acho que esses eram, né, os meus comentários, né? Eu queria parabenizá-lo, né, professor Kurihara, parabéns pela apresentação, pela clareza com que nos apresentou, né, esses pontos todos. Eu me coloco aqui e fico à disposição, agradecendo e devolvendo a palavra para o desembargador Toru Yamamoto. Obrigado. Na tela, a transmissão. Agradeço imensamente
as discussões trazidas pelo professor Nishioka. Realmente, ele fez uma boa comparação com o sistema jurídico processual do Brasil em relação, fazendo referência à palestra do professor Kurihara. E realmente nós estamos numa nova era de sessões virtuais com as novidades recentemente trazidas pela resolução do CNJ, introduzindo para sessões virtuais a juntada de vídeos e substituiria sustentações orais em sessões virtuais, com isso possibilitando a participação da defesa, dos advogados, né, sobre os processos que estão sendo levados a julgamento. E também foi uma novidade a possibilidade de os advogados, né, juntarem textos durante a realização das sessões virtuais, agora aqui no âmbito do TRF3, né, se prolongam por 3 dias úteis, né, e esses textos, né, trazendo mais esclarecimentos sobre fatos, isso acaba trazendo maior possibilidade de a defesa. A imagem foca em uma sala de paredes brancas. Ao redor, bancos pretos estão enfileirados. Sentados, um grupo de pessoas. Facilitando o trabalho dos advogados, né, participando, juntando mais, trazendo mais participação dos advogados nas sessões que ocorrem exclusivamente no ambiente eletrônico. Agora, quando há necessidade de sustentação oral, não sei como vai ser isso, né, daqui para diante, mas por enquanto nós tivemos pouquíssimos casos de juntadas de vídeos, mas certamente isso vai aumentar, né, e isso eu não posso falar por demais relatores, né, que julgam, mas na prática, quando há destaques, né, por mim, eu adiaria o julgamento do processo para uma sessão presencial. Com isso, talvez também facilitaria o trabalho da defesa. Bom, eu gostaria agora de O desembargador Toru Yamamoto olha para uma folha de papel. abrir oportunidade para perguntas dos presentes e na plataforma Zoom. E para esse fim, nós temos 10 minutos, embora já estejamos meio atrasados, inclusive 15 minutos atrasados, mas se houver alguma pergunta. Pois não. O desembargador Toru Yamamoto, o professor Alexandre Nishioka e o professor Shinsuke Kurihara olham para frente. Não sei, em que língua eu devo fazer pergunta? I have a question for Professor Kurihara. Eu tenho uma pergunta para o professor Kurihara. Eu devo fazer a pergunta em inglês? Ok. Sentado em um dos bancos, um homem de pele branca e cabelos grisalhos. Traja uma armação de grau preta com detalhes em branco, uma camisa social cinza, um blazer preto e segura um microfone. Bom, ele está fazendo em japonês e nós não podemos traduzir.
Bom, agora ele vai passar ao inglês. A sua apresentação foi muito boa e clara de entender, mas como leigo, eu fiquei curioso num ponto. Esse sistema é amigável, é fácil de ser utilizado no Japão, porque, como você observou, faz parte da cultura japonesa de evitar conflitos. Então, tentam evitar ao máximo o litígio. Se puder impetrar o mandato ou uma ação de maneira anônima, é o melhor caso, mas isso seria feito pela pessoa, pelo medo de se apresentar pessoalmente, mas isso seria, se quiserem apresentar uma parte anônima, como é que isso seria possível? Se uma parte é anônima e a outra parte não é. Muito obrigado pela sua pergunta. Com relação à petição anônima, o objetivo dessa nova provisão foi por uma série de motivos. Não foi previsto para um uso geral. No caso de violência, muito pouca chance de descobrir quem é a pessoa. Isso é uma coisa que não é preocupante. Mas com relação ao sistema, se a exigência for cumprida, isto é, se o réu da violência doméstica permanece anônimo, isso é importante, a menos que a defesa diga que é muito importante que se conheça o nome da pessoa, onde ela mora, para atuar na defesa. Se usado de maneira incorreta, será acusado como uma desvantagem pela defesa. Há pouco tempo que esse sistema está sendo utilizado e por isso que nós estamos usando com bastante cautela. Nós não vimos até agora nenhum caso de abuso. Eu tenho certeza que haverá nos próximos 10 anos. E quando isso acontecer, vai levar a novas discussões com relação ao direito da defesa de permanecer anônimo antes do julgamento. Mas muito obrigado pela sua devido ao tempo, né, que já é esgotado, participação. Eu gostaria de encerrar este painel, mas antes, novamente, gostaria de agradecer a imagem na pessoa da desembargadora Marisa Santos. Também agradeço os organizadores desse evento, na pessoa do professor Sérgio Nogiri e o juiz federal Bruno Takahashi. E também agradeço a presença e a participação de todos e também gostaria de agradecer a participação do professor Kurihara e do professor Alexandre Nishioka neste painel. Muito obrigado e boa tarde. Fundo branco. Ao centro, imagem esmaecida das bandeiras do Japão e do Brasil. No canto superior direito, em letras pretas, seminário. Centralizado, em letras pretas, verdes e vermelhas. Direito e Sistema Judiciário Brasil-Japão. Novas tendências. Abaixo, há um ícone de calendário. Ao lado do ícone, em letras bordô. 27 de fevereiro de 2025, das 10 horas às 19 horas. No canto inferior esquerdo, realização EMAG. Ao lado, apoio, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Instituto de Direito Comparado Brasil-Japão. Fundo cinza. Ao centro, em letras vermelhas e azuis, EMAG. Esferas coloridas emolduram a letra G, formando um triângulo.